Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com duas figuras ilustres, muito queridas, muito pedidas por todos vocês, celebridades da internet, Dr. Guardiano Teixeira e doutora Bruna Coelho, do Instituto Clínica Sinus, que é referência em otorrinolaringologia e rinologia avançada. E a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do consultório, a decisão de criar o próprio espaço, time, as dificuldades de treinar um time, a importância de ter um time alinhado e muitas outras coisas que as pessoas não mostram por aí, porque o pessoal só mostra o lado mais bonitinho da coisa, né? A gente vai mostrar um pouco de bastidor, então, bem-vindos. Muito obrigado, Matheus, pelo convite. É uma honra estar aqui junto com vocês na Exponencial. Dividir um pouquinho dos perrengues, né? Porque eu acho que quem ouve esse tipo de podcast não quer saber do Brilho, né? No Brilho tem no Instagram, que a gente vai falar do perrengue do dia a dia. Então, vamos trocar uma ideia sobre isso. Obrigada, Matheus, pelo convite. É um prazer a gente estar aqui. A gente fica até meio envergonhado. Será que a gente realmente tem muita coisa para mostrar? Mas aí, quando a gente conversa aqui e fala, a gente fala, nossa, aconteceu muita coisa nesses 2 anos de consultório. E eu acho que é legal dividir as partes ruins também, claro. Não só as partes boas, porque, como você disse, as partes boas todo mundo divide, é muito fácil, né? Eu acho que se a gente abrir assim o Instagram, ninguém vai mostrar ali o que tá, a dificuldade, o que tem de ruim, o problema com a secretária, a questão de, a gente não tá acumulando caixa. Ninguém mostra essas dificuldades que na prática a gente vê que são extremamente comuns, principalmente quando pega especialidades que a via para o particular não é o mais convencional, não é o mais prático, como no caso de vocês são otorrinos. Na otorrino, em várias especialidades cirúrgicas, ainda se pode ter um bom faturamento por outros vínculos, mas que também não te dão, no longo prazo, uma segurança, que sempre tem ali um intermediário. E nessa decisão de começar algo próprio, às vezes é um processo de anos até ter uma clínica lucrativa. E esse é o lado que as pessoas não mostram. E é justamente nesse ponto eu acredito que a gente tem muito para conversar. Até queria saber, assim, de vocês, qual que era a tua expectativa, Bruna, no início, quando vocês abriram a Sinus, já estava alinhada, já tinha essa visão que não seria tão rápido? Eu sabia que não ia ser do dia para a noite, mas eu achava que ia ser uma linha crescente e não ondas, né? Isso me assustou um pouco, porque cada onda que vai caindo, a gente tem que se segurar em alguma coisa e pensar lá na frente, por que eu tô fazendo isso? E várias vezes eu perguntei pro Guardiano, por que a gente inventou isso, Guardiano? Por quê? E aí o lado bom de você não estar sozinha também, porque eu acho que um vai segurando o outro. Enquanto um tá desanimado, o outro te puxa, e aí um vai subindo o outro. Mas eu acho que o início mais difícil é entender que você ali não tá só para ser médico, mas você tá sendo empresário e administrador daquele negócio. Você tem que saber o financeiro, você tem que saber o RH, você tem que saber o marketing, você tem que saber todos os parâmetros ali do negócio, senão ele não vai andar. Então, se você não estudar sobre ser empresário, sobre abrir um negócio, imposto, PJ, enfim, N coisas, você não sai do lugar. Ali você não é só médico. Então, você tem que tirar uma partezinha do seu dia, da sua semana, sei lá, o seu domingo, não sei. Alguma hora você tem que tirar para pensar você como um administrador de um negócio. Perfeito. Tu concorda com isso, Guardiano? Como é que foi tua sensação inicial, tua percepção e como que tu arrastou a Bruna para essa cilada que no fim não virou tão cilada? Na verdade, eu e a Bruna a gente já trabalha junto antes do consultório, né? Antes de virar Sinus mesmo, a gente já operava junto, tinha uma sinergia de forma de trabalhar. E um dia,
como todo médico já teve, reclamando dos vínculos, falando, cara, não é possível que a vida é só isso aqui, né? Putz. E aí a gente olhou e falou assim, vamos começar uma parada? Vamos. E foi a decisão mais maluca da nossa vida. Mas é uma coisa assim, na verdade você nunca sabe o que vai acontecer, é mais ou menos que nem você entrar na residência, você sabe que você vai sair otorrino, você vai sair médico do esporte, mas o caminho, o meio ali é totalmente imprevisível, coisas que você não imaginava que fosse acontecer, acontecem, tanto boas quanto ruins, e tem um monte de ciclos de altos e baixos. Mas lá no final, você vê que ano após ano você cresceu como médico. E na clínica você vai crescendo como empresário também. É uma necessidade para você sobreviver que a gente vê, né? Então, lá de quando a gente começou para hoje, a bagagem que a gente acumula de conhecimento é muito grande, porque ela é necessária para sobreviver. Não tem como sobreviver sem isso. Então, eu vejo muito como a Bruna falou, é um aprendizado. O que você tem que estudar, né? Evidentemente, não, por mais que você faça, você pode fazer, ajuda muito, assim, ter uma mentoria, ter uma exponencial que vai te encurtar caminho, mas, assim, por mais que as pessoas te peguem na mão, tem que partir de você as atitudes para o negócio andar, sabe? Então, a gente aprendeu muito nesse sentido, de tem que estudar, a gente tem que saber. Não necessariamente a gente vai executar tudo o tempo todo, isso é diferente, mas tem que saber, né? Perfeito. Até para ter uma perspectiva de assim, quando estamos errando, a gente sabe mais ou menos por que está errando, sabe o que está cometendo de que poderia ser melhorado. Mas uma coisa que eu gostei muito foi essa tua definição, Bruna, de que são ondas, que não é uma linha reta. Só que uma coisa interessante é que assim, essas ondas, elas têm que tender para uma ascensão, para um crescimento. E mesmo consultórios que crescem, eles têm que quando está crescendo e vocês estão crescendo, quando está crescendo, tem essas ondas. Isso é natural. Só que se a pessoa está nessas ondas constantes e está horizontal, a curva, significa que ela não está aprendendo com os erros, que não está, através dos erros, pensando, cara, o que eu melhoro aqui? O que está errado nesse ponto? E isso muitas vezes acontece com muitos médicos que ficam tomando caldo por anos, daí falam, o consultório não é para mim, porque eles não param para aprender essas coisas que você falou. Gestão. Não param para entender que eles ali não são só médicos e acham que alguma coisa vai acontecer diferente sem olhar para isso. E aí muitos pensam, cara, eu preciso de um sócio para dividir as contas aqui, para segurar as pontas. Só que sociedade para dividir contas não funciona. E acho que vocês entraram, você tem uma complementaridade e vocês dividem papéis. Tu falou que é muito bom não estar sozinha. Mas como que vocês fazem para estar sendo complementares um ao outro, para se ajudar nesse processo, para, enfim, para aprender com os erros? Como que tem sido isso? A gente dividiu um pouco das funções, na verdade, né? Eu e o Guardiano, nós somos pessoas muito diferentes. Ele acha melhor algumas partes ou outras, então ele ficou com a parte aí do financeiro e do comercial, eu fiquei mais com a parte de marketing e do RH. E do operacional também, né? O E dia a dia da clínica. do dia a dia e tudo. Mas não quer dizer que eu não sei sobre o financeiro e que eu não sei sobre o comercial e o contrário. Uma coisa que ajuda muito é que a gente tem uma disciplina muito grande em fazer reuniões de alinhamento. Será que tem alguma coisa pra gente discutir? Não tem não. Porque na correria do dia a dia, você não quer parar ali por semana 2 horas sem estar produzindo. Você quer, sei lá, ir pra academia, você quer... Ou atender mesmo. Você quer atender, você quer abrir agenda. Agora, parar, fechar sua agenda 2 horários para discutir sobre o administrativo da clínica sem ter uma fogueira para apagar, só para você seguir daquele jeito, é muito difícil. E foi uma coisa que a gente alinhou e falou, toda sexta-feira a gente vai sentar nós dois e a gente vai discutir cada ponto e ver cada ponto o que a gente está errando e o que a gente está acertando. E ver a sua opinião e a minha. Não vira uma reunião de 15 minutos nunca. Sempre tem coisa. Sempre tem coisas para melhorar, para resolver, para tudo. Então, toda sexta-feira a gente faz uma reunião de nós dois
e depois a gente chama o time inteiro para conversar. Sempre tem alguma coisa para falar, sempre tem uma coisa para melhorar, sempre tem uma reclamação, sempre tem uma coisa para ajustar. E eu acho que nesses pequenos ajustes do dia a dia é que a gente vai melhorando e mudando, né, o rumo das coisas. E isso a gente aprendeu da pior forma possível, evidentemente, né? Então, os períodos mais caóticos da clínica foram justamente os períodos que a gente se afastou das reuniões e da conversa entre sócios e do alinhamento, tanto entre nós quanto do time. Então, por mais que a gente estivesse atendendo, tá trabalhando, tá lá dentro, mas uma coisa, e isso é uma coisa interessante, é o seu papel de médico, de ir lá produzir, atender, de operacional, e outra coisa é o seu papel de gestor. Não necessariamente quando você está lá atendendo, você está gerindo, na verdade, Sim. não está, né? Então, são coisas que a gente ah, tem que ter um tempo dedicado a isso, porque senão não funciona, vai virar caos. E o médico tem muito isso, porque a gente fica. Dói no coração. Você pensa, puxa, a agenda tá cheia, vou bloquear 2 horários. Podia, né, virar mais 2 cirurgias, poderia fazer qualquer outra coisa, poderia estar atendendo, né? E assim, se você for colocar, são 2 horários de reunião minha e dela. O tempo que a gente para fazer a gestão é maior do que isso. Então, na semana vão-se algumas horas em gestão. Mas é necessário, não tem como. Na empresa não vai funcionar se você não assumir as rédeas dela. Vai desandar. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu e tem que ser religioso, que é o que a Bruna falou. Às vezes a gente sempre durante a semana a gente vai mandando as pautas do que a gente tem que discutir presencialmente, as coisas assim mais filosóficas ou não tão urgentes, a gente geralmente acumula durante a semana. E às vezes a gente chega com 3 pautas, aí sentam um na frente do outro, e aí? Quando vê, já deu 1 hora e meia de discussão, fala assim, cara, a gente tem que chamar o time, depois a gente conversa sobre o restante, porque vai surgindo o assunto, não tem jeito, sabe? Vai acontecer. Então, se não tem alguma coisa é porque você não está sabendo, né? Exato, é porque Se você não não tem tá indo nenhum BO é atrás. porque você E não não sabe adianta dele. aquele chegar na clínica e falar: ô pessoal, bom dia, tem alguma pendência aí pra mim? E aí vai pra sua sala. Uhum. Não, não é isso, sabe? Não Sim. é esse apagar fogo ali. O time espera de vocês uma liderança. E normalmente e aí, alguma coisa para mim, precisa de algo, é aquela coisa de tomara que não precise nada, porque eu tô seguindo o meu caminho. É meio que o modo de fugir do problema. Então, eu acho que um primeiro ponto que é muito claro que para qualquer um que esteja ouvindo, se a pessoa pensa em ter um sócio, uma sócia, que não seja para dividir contas apenas, tem que ser alguém que tenha um alinhamento de visão com você, alinhamento de visão de longo prazo e uma complementaridade, e a pessoa tem que estar disposta, se é para jogar o mesmo jogo, a entrar nesses rituais, porque não tem como ter uma boa gestão se a gente não tem, informação, né? Se a gente não coleta dados para poder analisar o que dá certo, o que dá errado. 2, se a gente não tem rituais de ter reuniões com o time. Muita gente acha que essa coisa de cultura do time é besteira. Mas isso, a motivação das pessoas ali para estarem trabalhando, desempenhando, ela é muito importante. E vocês têm que estar ali batendo o tambor para que as pessoas entendam o ritmo. Elas não sabem no que elas têm que melhorar. As pessoas precisam de feedback para entender, eu estou indo bem, eu não estou indo bem. Qual que é a minha função aqui? O que eu faço que faz a clínica melhorar? De que forma que eu sou importante? As pessoas têm que se sentirem valorizadas, além de pagas, elas têm que ser valorizadas, elas têm que estar aprendendo. E para isso, vocês estarem ali, né? tem que ser escutadas. Tem que ter um momento sempre para essa abertura. Tem muita secretária que, quando o médico para na frente, ela tranca a respiração. Uhum. Exato. Porque isso mostra que essa pessoa nunca vai ser a pessoa que vai trazer um problema para a pessoa que está ali em cima. E vocês, como falaram, aprenderam a duras penas através de erros que era necessário ter rituais assim. A gente vê que tem muito médico que põe assim uma rotina de uma reunião ali com a secretária, e aí qualquer coisa vira desculpa para não fazer aquela reunião. Exatamente. Isso passa uma mensagem muito ruim para a pessoa que está ali, para a secretária que está ali. Quais foram, assim, os maiores erros que vocês conseguem lembrar de treinamento de equipe, assim, desses alinhamentos com o time, e
que impactou negativamente e as mudanças que ocorreram que fizeram o ponteiro virar? Que eu sei que agora vocês estão num momento que tá com um time bacana, bem treinado, motivado, vocês estão dando um drive legal neles. Só que eu sei que não foi sempre assim, vocês tiveram que ir lá de trás aprender com os erros. Como é que foi um pouquinho disso? Eu acho que a primeira coisa, assim, que nesse vai e vem, quando o time não estava bom, quando você via que tinha alguma coisa faltando, para mim, na minha cabeça, era sempre assim. Eu chegava na clínica e eu ficava pensando, o óbvio tem que ser dito. E aí eu pensava, e o óbvio tem que ser dito diversas vezes. É todo dia aquela mesma coisa, aquele mesmo ensinamento. Não adianta. Não adianta você chegar, para você aquilo já faz sentido, mas para quem tá chegando, não faz. Para você aquilo é muito simples. Faz isso, atende assim, responde assim. Porque eu estudei sobre isso. Mas quem tá chegando não estudou. Eu que tenho que ensinar. E é igual criança mesmo. Todo dia você tem que falar a mesma coisa. O que é óbvio para você não é óbvio para outra pessoa. Então, todo dia você tem que ir lá, sentar, avaliar, explicar, perguntar. Fala para mim, qual a sua dificuldade? Fala para mim, o que é que você tem, o que você sente quando vem isso? Você tem disponibilidade de assistir uma aula? Vou te mandar uma aula aqui para você ver, sabe? Essa interação com a pessoa que você está ensinando é muito importante. Não só jogar um monte de regra e jogar um script para ela. O script porque o script não funciona. Então, um aprendizado aqui é que o script não funciona e contratar achando que a pessoa vai estar treinada só porque você está pagando também é furada. Só porque ela já foi secretária em outros locais ou só porque ela já foi responsável pelo WhatsApp de outros locais, não quer dizer que ela saiba. E aí volta num ponto que talvez seja um dos mais importantes, que é o momento da contratação, né? Esse é um momento que a gente negligencia muito, porque, especialmente quando está começando, você quer contratar rápido, porque, enfim, tá um caos, tá atendendo telefone, atendendo WhatsApp, atendendo o paciente, e limpando a clínica, e queima a lâmpada, e assim, tá caos, né? Então, a gente tem muita pressa para contratar rápido. E, normalmente, aí dá erro, sabe? Porque você não tem tempo de avaliar bem a pessoa, de conhecer bem, de explicar bem qual que é a cultura, o que você espera dela, e muito menos avaliar se ela tem esse mesmo drive que você, se está na mesma, o vetor é o mesmo, se está na mesma linha, se faz sentido essa contratação. E, claro, durante a contratação todo mundo é bom, né? Então, assim, todo mundo é impecável. E você vai descobrindo as coisas ao longo do tempo, e o prejuízo de uma contratação ruim, a gente fez isso algumas vezes já, e é muito grande, sabe? E aí depois vem outra questão que é a demissão, né? De ficar Tanto demorando para demitir. financeiro quanto operacional, né? Total, Prejuízo. total. No fim das contas, o impacto financeiro de manter alguém que não está alinhado, que não está funcionando, é gigantesco. E aí, para demitir, é mais um custo. Então, assim, a contratação com calma e saber o que você quer é fundamental. Isso é outro ponto também, né? No começo a gente não sabia direito o que a gente queria. Você não tem experiência ainda, não deu errado nada ainda. Então, às vezes vai ter que errar algumas vezes na contratação e faz parte do jogo, mas entender isso, né? Que também não vale a pena ficar insistindo no erro. Uma hora tem que largar a mão e falar, não tá funcionando. Então, muito dessa questão é difícil achar contratar. uma pessoa de fora que compre a sua briga. Claro, pra caramba. E quais as perguntas que a gente faz na entrevista que a gente consegue identificar que aquela pessoa vai comprar minha briga junto comigo e vai acreditar no que eu tô falando para ela? Claro, até porque na entrevista a pessoa quer ser contratada, né? Então, claro. se eu não posso só ser enganado assim, eu vou ter que fazer muito processo seletivo para conseguir ter a leitura, mas acho que esse ponto de que a pessoa quer e quer agora, já vi várias vezes pessoas assim, querem uma secretária, preciso da secretária, poxa, eu falei com 2 pessoas e eu vou escolher uma delas. E aí, nesse problema, é aquela máxima do contrate devagar e demita rápido. Só que a gente, nesse cenário, faz o inverso. Porque, assim, contrata rápido, e a pessoa não dá certo, e aí você fica pensando, não, mas, pô, ainda tá começando, né? Não, vamos deixar alinhar.
E aí, quando tá efetivada ali a pessoa, você pensa, ih, vai ser caro demitir. Nossa, vai ser um trabalho, daí tem que buscar outra pessoa, né? Vamos tentar. E fica nessa lenga-lenga do vamos tentar, vamos ver. E a pessoa, o que não, o cálculo que não é feito é o prejuízo, justamente, todo esse prejuízo operacional que se tem, porque uma pessoa ruim que você tem ali, se você tem uma secretária que é ruim, Acaba seu mês. poxa, se você está investindo em marketing, por exemplo, daí a pessoa É está dinheiro lá jogado no lixo. botando dinheiro no marketing para a secretária Acaba. tratar mal quem chega lá, não converter. Exato. E aí, se você botar na ponta do lápis, assim, cara, quanto que eu estou perdendo? Vamos supor que essa secretária está fazendo, que a taxa de conversão de primeiro contato para agendamento de consulta poderia ser 10% maior. O quanto de dinheiro eu estou deixando na mesa por mês por causa dessa pessoa? Aí, quando você pensa assim, você vê, opa, peraí, Uhum. vale a pena esperar um pouquinho, né? Achar uma pessoa que seja boa, testar essa pessoa mais, além de só uma entrevista, Fazer fazer várias. e fazer vários processos de entrevista, Exato. passar a entrevista com você, com o guardiano. Uhum. Uma coisa que a gente sempre recomenda as pessoas fazerem é um role playing, né? Que é Sim, aquela faz um teste, né? atuação durante o processo de contratação. Então, vamos lá, Bruna. Você é minha secretária, eu vou simular aqui uma ligação com você, tentando agendar uma consulta com o Dr. Guardiano. E passa informações básicas que ela precisa saber para saber como que a Bruna se comunica. Pô, eu não quero que seja perfeito Sim. todos os detalhes. Ela ainda tá. Eu quero ver se ela erra no básico. Ó, vou te enviar aqui uma mensagem no WhatsApp tentando fazer um agendamento. Para quê? Quero ver se ela digita direito, se ela escreve, se ela consegue escrever direito. Isso. Coisas básicas, assim, porque às vezes, e não é poucas vezes, essas são as coisas que a pessoa descobre depois de contratar. Nossa, ela não escreve errado. Sim, e aí ensinar português não vai rolar. Não, e assim, é mais uma parte do médico virando empresário. Eu lembro quando a gente começou, a gente ia abrir em dezembro. E daí lá para outubro, sei lá, 2, 3 meses antes, a gente sentou e falou: o que você vai fazer? Você. Eu, beleza. Eu fico responsável pela contratação da secretária. Beleza. Onde que eu procuro uma secretária? Eu abro a porta e falo: oh, alguém. Sai na rua. E beleza. Achei onde que eu procuro. Mas e agora? O que é que eu pergunto? Eu nunca entrevistei ninguém. Eu tenho vida de médico há, sei lá, quantos anos, mas eu nunca entrevistei ninguém. Quais as perguntas que eu faço? Aí você começa a perceber que virou a chavinha ali. Eu não sou mais só médico. Eu tenho uma responsabilidade aqui. Uhum. A responsabilidade dessa contratação, o ônus e o bônus dessa contratação vai vir. E se eu não estudar, e se eu não for atrás de como fazer, e se eu não for atrás dos detalhes, quem vai ter que arcar sou eu. E é o que o Guardiano falou ali antes, de que assim, se você não sabe o que você quer, fica difícil você entender que perguntas você tem que fazer. Uhum. Então, existe todo um trabalho por trás de, vamos conversar aqui, o que a gente entende como as funções da secretária, o que ela vai ter dentro da descrição, Exatamente. o job description ali, né? O que eu vou mostrar para ela de, isso, quais são os procedimentos que ela vai ter, como que vai ser a rotina dela, como que a gente vai organizar, o que ela vai fazer em cada momento do dia, o que não pode deixar de ser feito, o que é rotina diária, o que é rotina semanal, o que é rotina mensal. Assim, isso ninguém ensinou isso, então como vamos descobrir isso? É conversando e às vezes durante o processo mesmo você vai descobrindo, não tem jeito, né? E é um processo, assim, muito, muito engraçado, né? Porque a gente vê uma nítida evolução, assim, das primeiras contratações, né? Que a gente ficava assim, sei lá, às vezes parecia que a secretária que ia entrevistar a gente estava mais nervoso que o entrevistado, né? E hoje em dia que a gente já tem muito mais segurança, assim, a gente já sabe o que a gente perguntar, a gente já sabe pegar os red flags, né? Aqueles sinais, assim, essa conversa aqui já não vai funcionar lá na clínica, não. Então, você já começa a captar essas pequenas coisas e é como tudo na gestão, você vai aprendendo, né? Vai ficando melhor, vai aperfeiçoando, vai errar, mas tem como encurtar, né? Que é o que a Bruna falou, é estudando, é procurando gente que sabe, conversando com as pessoas
e aprendendo, né? Trocando ideia, principalmente. Cara, eu acho que a melhor coisa, assim, num processo de contratação é você descobrir locais que a pessoa trabalhou antes e entrar em contato com essas pessoas. Se for alguma pessoa que o próprio entrevistado referenciou, aquela até estava no segundo ruptura, o Ale da Medway falou um negócio muito legal que é assim, se alguém te passou uma referência, entra em contato, mas o que falar de bom, você divide por 3. O que falar de ruim, você multiplica por 10. É verdade. Então, assim, se fala assim, ela é muito querida, trata as pessoas muito bem, ela leva jeito e é atenciosa, só que ela é um pouquinho atrapalhada, então já entende assim, ela é educada, mas é atrapalhada pra caramba, assim, como secretária não vai dar. E a gente às vezes não escuta isso, negligencia, tem que ir atrás de locais que a pessoa trabalhou. E outra coisa que é muito importante, eu noto que tem tipos de pessoas diferentes. É perguntar para a pessoa sobre as últimas experiências de trabalho dela e perguntar como é que foi, por que ela saiu. E é muito interessante ouvir a visão e a versão da pessoa das coisas, porque tem pessoa que ela sempre é a vítima de tudo e Sim, todo mundo isso quer a gente sacanear aprendeu. ela, Uhum. e tem pessoa que olha as coisas como aprendizados, entende o que tem que ser melhorado e é mais tem mais essa visão. E aí, na forma que a pessoa fala do antigo emprego, do antigo Sim. ali tu pesca, porque tem pessoas que, assim, tu vê que pode ser a mesma situação. Uma pessoa é delicada para alguém fez uma sacanagem comigo, eu não tenho que falar mal da outra pessoa. Não, teve questões ali que para mim não faziam tanto sentido, e eu vi que não era ali que eu queria trabalhar, tal. E passei a buscar uma coisa diferente. Enfim, tem formas de falar. E tem gente que sempre a ótica é essa de eu sou a vítima e todo mundo me deve algo. E assim, se você começa a fazer essas perguntas dos últimos trabalhos, dos últimos empregos da pessoa, vocês vão sempre ver que tem essa polarização, assim, tem Sim. esses dois estilos. E para mim, o estilo de pessoa que assim, todo mundo sacaneou ela, em todo lugar, ela, cara, essa pessoa já não serve. Por que no sua clínica vai ser diferente, né? Exato. Exato. Por que Por que você você é tá especial? oferecendo um trabalho fenomenal ali? Você isso. vai ser o próximo que ela Você- vai falar exatamente. na próxima entrevista. Que sacaneou. Que sacaneou, exato. E isso já mostra muito assim, você é capaz de receber feedback, né? A pessoa que é muito vítima, ela às vezes não é capaz de receber um feedback. Mas como que eu vou trabalhar com alguém que não recebe feedback? E, claro, a gente tem que aprender a dar feedback também, né? Também é bom. Mas aí é engraçado, porque você faz essa pergunta, você é capaz de ouvir o feedback? Todo mundo é. 100% das pessoas numa entrevista de emprego vão falar, claro, eu recebo Adoro super feedbacks. bem as críticas pra mim são super construtivas, nananã. No primeiro feedback, a pessoa fica uma semana com a cara fechada pra você. É Né? que tem perguntas de assessment, assim, né? Tipo, pode perguntar, quando pergunta uma situação para a pessoa, ela não estava esperando tanto assim. Me fala uma situação de algum feedback, algo que alguém te falou em algum trabalho, no teu último trabalho, algo que te magoou. Aí a pessoa tem que falar, assim, algo que magoou ela. E aí você vai interpretar, pera, será que teve uma ofensa pessoal aqui? Ou Sim. foi algo comportamental? Uhum. Então, tipo, nessas aí, tu vai tendo a leitura. Pede pra pessoa uma situação que... Então, sempre perguntas abertas. Foi isso que eu aprendi, assim, um pouco. Legal. Sempre perguntas abertas, nunca perguntas fechadas, sim ou não. Porque o sim ou não a gente já sabe que a pessoa vai Sim. responder. Ela tá querendo aquele emprego. Se ela tá ali, ela tá querendo. Ela vai responder o que você quer escutar. E não necessariamente o que ela quer falar. Então, quando você faz perguntas abertas, ela tem que desenvolver um texto. Aí você consegue pegar certas coisas. E pega até a mentira, a incongruência. Isso. Eu acho essas perguntas de situações reais, assim, me fala uma situação que alguém te deu um feedback que não foi legal. E me fala algum feedback bom que alguém te deu alguma vez que você viu que realmente podia melhorar algo e melhorou e foi importante para ti. Aí a pessoa já fica assim, ela tem que formular e contar histórias, ou perguntar também que tipo de comportamento que se alguém no ambiente de trabalho tiver, te incomoda muito. Tem algum tipo de comportamento, alguma coisa que você não tolera? Uhum. Já teve alguma situação com isso? Porque aí você vai pegando,
com diferentes perguntas assim, você vai juntando as partes e Você você monta um perfil, né? Tem meio que aquela sente assim, assim, né? tem coesão aqui ou tá meio solto o negócio? Tem aquela bem épica também. Ai, você acha que você tem alguma coisa para acrescentar aqui na clínica? Óbvio que a pessoa vai falar que sim. Mas a partir do momento que você pergunta, seus outros empregos, o que você acha que você melhorou? Qual a diferença você fez Na na empresa, empresa né? que você trabalhava? Fala pra mim, assim, real. Uma coisa que você falou que você acha que realmente fez diferença lá no resultado final? Porque se você perguntar, você acha que você tem alguma coisa a Claro que melhorar? tem, óbvio. Óbvio que eu tenho. Vai ser maravilhoso. Então, assim, a entrevista é tudo maravilhoso. Aí essas perguntas abertas eu acho que é uma dica bem boa, Sim. assim, que a gente começou a aprender. Sim. Uma pergunta aberta que eu acho legal é perguntar para a pessoa se ela tem algo. Cara, qual foi a última coisa que aconteceu na tua vida que tu se sentiu orgulhoso de ter alcançado? Não precisa ser no ponto de vista de trabalho, pode ser na vida pessoal, pode ser alguma meta que você tinha. Cara, a gente sempre faz perguntas assim. Até lembro de um menino que trabalhou com a gente por um tempo que era bom, não seguiu trabalhando por motivos que não tinha a ver com alinhamento, foi por um momento de vida. E aí a resposta dele foi que ele tinha perdido 20 e poucos quilos e que ele tinha muito orgulho disso porque ele teve que se tornar mais disciplinado e Olha que Nossa, legal. com certeza. teve que ver muitas coisas nos hábitos dele e tal. Cara, isso é uma boa resposta. Tipo, Sim. poxa, mostrou o quê? Eu tenho drive, eu Sou determinado. Eu consegui Tenho olhar pra disciplina. dentro, consegui ver os meus erros também. Não me Vitimizei. vitimizei, né? não tem a ver com a capacidade de trabalhar, mas tem a ver com, assim, como a pessoa se enxerga. Tipo, qual foi a última coisa que tu fez que tu teve orgulho? Ah, na terceira série eu fiz uma maquete de um vulcão que ficou legal. Tipo, poxa, no último carnaval, tipo, não faz sentido, né? Tu vê se a pessoa tem ou não Sim. esse drive. Muito bom. E aí, assim, no momento que vocês estão agora, eu sei que vocês estão num momento legal, que está rodando bem com o time, que as coisas estão fluindo, que vocês acertaram em algumas contratações. Quais foram os fatores determinantes para acertar? Né? Acho que a gente já tocou em alguns, mas o que vocês acham que foi mais importante assim de mudança de vocês para acertar? E o que está sendo, quais estão sendo os desafios que vocês têm para manter o time assim coeso, executando? Para acertar, eu diria que Foi errar. foi errar, foi experiência. E estudar, conversar, né? Conversar com outros empreendedores, estar no meio de pessoas que passam pelo mesmo perrengue, poder conversar com essas pessoas também ajuda muito, porque a gente capta esse tipo de dica, esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, a gente tem em outros meios também. Então, né, a gente melhora nesse sentido. E o maior desafio, no meu ponto de vista, é a consistência. Eu acho que é o mais complexo. Porque é essa questão da reunião de alinhamento que a gente faz semanal. Cara, dá vontade, sabe? Então, assim, dá vontade de marcar outra coisa, de marcar um paciente. Às vezes o próprio time fica, doutor, mas tem paciente querendo encaixe, não dá para marcar. Não dá, não tem discussão. Isso aqui é sagrado, esse horário. Não é para marcar paciente, haja o que houver, entendeu? Então, eu acho que a consistência é o mais complexo, porque aí tem cirurgia, tem que melhorar, sabe? Muita coisa, você tem muita desculpa para não fazer. E é um negócio que é chato. E, assim, o médico, a gente tem uma cabeça muito de vender hora, né? E o que que acontece? Quando você não está produzindo consulta ou cirurgia, você não está vendendo a sua hora. Então, a gente fica muito com a sensação, isso mais no começo, hoje em dia, Dinheiro, né? de estar perdendo dinheiro, sabe? A gente fica assim, puxa, mas você já começa a fazer aquelas contas de plantão, né? Não, se eu financiar a BMW, é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Você fica aquela assim, não, se eu der mais 2 plantões, eu pago no financiamento, não sei o quê. No alinhamento é a mesma coisa, você perde esse tempo de gestão e fica pensando, puxa, mas eram mais 2 consultas que no final do mês dariam tanto. Mas as coisas só vão acontecer se você fizer isso. Esse é um ônus, vamos dizer assim, de gestor. É o preço que você paga por ser o gestor do negócio. Não tem como escapar disso, né? E essa consistência eu acho que é um desafio muito grande, porque a gente já percebeu isso também. Se a gente perde a nossa consistência, se a gente
deixa de fazer as coisas, o time desanda junto. Se a gente descarrilha, se a gente para de funcionar e perde os rituais, o time desanda também. A gente já percebeu isso mais de uma vez. Então, eu acho que, sem sombra de dúvidas, a maior questão é a Se a gente deixa consistência. solto, o time fica solto. Se a gente não puxa a rédea um pouquinho, o time desalinha. Desalinha. Desalinha total. Desalinha, Aí desanima. eles falam, ai, porque se você não tá dando importância pro negócio que é seu, por que o outro vai dar um negócio que nem é dele? Se você não tá trabalhando, não tá indo ali, não tá sendo consistente, não tá fazendo o que tem que fazer para um negócio que é seu, é o seu sonho, você que idealizou e quer montar aquilo, é a sua meta, por que o outro ali que tá ganhando aquele salário dele mensal Vai receber, haja o que houver. vai lutar pelo seu sonho, se você mesmo tá fazendo isso? Então, se você não se mostrar que tá afim, que tá animado, que tá ali querendo, ninguém vai se mostrar. E esse aspecto de cultura, assim, né? E aí eu acho o legal que deu muito certo de nós dois. Porque tem horas que a gente fala assim, meu Deus, pra quê? Pra que eu fiz isso? Pra que... Puxa, hoje eu passei o dia resolvendo bucha da clínica. Podia estar trabalhando. Mas nessa hora que eu tô mais chateada, o guardião tá mais animado. Aí na hora que ele tá mais chateado, eu tô mais animada. Quando os dois estão chateados, a gente fica, não, vamos lá, não era isso que a gente queria? Então vamos lá, vamos se apegar. Vamos junto, a gente vai. Então acho que essa parte de sócio, assim, eu acho bem, bem legal, assim. Pessoas que têm o mesmo pensamento, que têm os mesmos sonhos e as mesmas metas que você. Pensando diferente, fazendo diferente, não necessariamente os dois têm que pensar igual, mas os dois querem chegar ao mesmo lugar. Então, acho que isso é muito importante. Isso eu acho que o mais importante na sociedade é vocês terem a visão ali do mesmo local, onde vocês querem chegar, isso é muito importante, mas a divergência de visões de como chegaremos lá, elas vão existir. Sim. E às vezes vocês vão ter que negociar e conversar, cara, vamos lá, vamos fazer assim ou assado. Muitas vezes um vai ter que ceder, só que quando cede, você não pode ceder com cobrança. Não é ceder dizendo, tipo, botando o pezinho, tipo, tentando fazer dar errado. Sim. É tipo, não, eu comprei a ideia junto, vou fazer dar certo, e se não der certo, não vou ser a pessoa que vai reclamar e falar, eu falei que não era uma boa ideia, né? Porque isso aí não A gente sempre pensa assim, né? As vitórias são dos dois e a culpa também, né? Então, não tem essa de culpabilizar. E a questão de ter uma visão divergente, até um certo ponto, é bom, na verdade, né? Porque, puxa, se a Bruna for só fazer sim, senhor, para mim, ou eu só falar sim, senhora, para ela, cara, qual que é o sentido dessa sociedade? Então, ninguém tá crescendo. Uma pessoa não acrescenta nada, não serve para nada. Se é só para dividir tarefa, eu posso contratar alguém para fazer isso. Se eu não tiver outra cabeça que tem o mesmo objetivo que eu, mas que tem ideias diferentes, muitas vezes melhores do que a minha, e eu não tiver a maturidade e o bom senso de entender que, assim, poxa, que a Bruna falou, o plano dela é bem melhor do que o meu. Poxa vida, não faz sentido. Né? É igual operar. Pra que eu digo que médico opera junto? Se eu sei fazer aquilo? Cara, às vezes a pessoa que tá ali do lado tem uma visão completamente diferente, bem mais fácil, rápida, e que você tá pensando ali e não abriu a cabeça para aquilo. Tem uma pessoa ali do lado te falando. A gente vê isso muito na cirurgia de otorrino, né? A gente começou assim, né? Assim, eu acho que a gente começou muito operando junto e vendo que a gente queria chegar no mesmo lugar, que era uma cirurgia boa, sem intercorrência, com bom resultado, mas que às vezes ele tinha uma saída e eu tinha outra. Sim. E é engraçado isso, porque tecnicamente a cirurgia de otorrino você consegue fazer sozinho, você não precisa de 2 cirurgiões, igual a gente sempre faz, né? Mas a gente vê que, assim, você tem outra cabeça ali, só da Bruna tá ali perto, fala assim, por que você não vai por aqui? Eu falo, caraca, velho. Por que você não pega esse instrumento, né? Às vezes me dá essa pinça. Por que você tá usando isso? Por que você não pega tal pinça, que é bem mais fácil? E aí, o negócio vai. E é a mesma coisa, a gente consegue trazer isso pro consultório, sabe? Sei lá, a gente tava discutindo um dia sobre
os horários cirúrgicos da gente, porque a gente tem que ter horários cirúrgicos juntos, né, para operar juntos, mas ao mesmo tempo horários de cobrir o consultório. E aí ele tava fazendo um negócio nos horários Nossa, dele, não sim, sei o que, sim. não sei o que. Eu falei, por que você não troca isso por isso? Aí, nossa, como assim? Eu nunca pensei nisso, sabe? Abre o negócio. Aham. Vem uma pessoa de fora, como acontece o contrário? Vem uma pessoa de fora, olha de outra forma, tem outra opinião. A gente fala muito que eu puxo o guardiano pro Pro chão, chão. né? Porque ele viaja, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, e vai crescer assim, nananana. O guardiano vem pra realidade um pouquinho. Vamos aqui, a gente tá aqui. Mas aí eu falo, cara, se não fosse o guardiano, eu ia estar. Eu puxo tanto pra realidade que eu acho que eu ia estar no subsolo. Uhum. E aí ele me puxa também um pouquinho pra sonhar, Aí sabe? fica no meio. E aí fica no meio termo, assim. Ah, isso é muito legal. E até dentro disso, a capacidade de receber feedback, a gente tem muita dificuldade também. A gente acha que não. Sim. Ah, eu recebo super bem feedback. Uhum. E aí tu dá feedback pra pessoa, ela não deixa nem você terminar de falar que ela já tá se Já, justificando. então, desculpa. Não, cara, eu não quero que tu se justifique. Eu quero que tu fique quietinho e escute. Depois tu pensa e fala. Não tô te acusando de nada, tô falando pra melhorar. Porque, assim, a pessoa que tá abaixo de vocês dificilmente vai dar um feedback. Vocês são os chefes. Eu vou falar pro meu chefe que ele tá sendo Ele tá ruim errado, aqui né? ou ali. Não, mas vocês de um pro outro, vocês podem falar, Sim. ô, eu acho que tu foi mole ali com o time em tal contexto. Eu acho que você, nesse ponto, não deu um bom exemplo. E um tem que escutar o outro. E às vezes tem que... O Igor, sócio de Exponencial também, vocês conhecem o Igor? Sim, claro. Ele falou um negócio que uma vez que eu achei muito bom, que é que feedback é igual assalto. Não reage. E é Muito isso, bom. né? Muito O bom. feedback você tem que escutar E pensar em casa. pensar, cara, porque às vezes, por mais que eu discorde no momento, por mais que eu queira, a tendência sempre vai ser eu me defender. Só que eu tenho que pensar, cara, será que eu tô errado? E porque talvez eu esteja, né? Talvez você tenha que chegar em casa e falar com a mulher, amor, olha só, rolou essa situação assim, assim, assado. Tu acha que fulano tem alguma razão? Tu acha que eu realmente sou assim? Isso daí vira uma outra briga em casa também, né? Não, mas, cara, eu acho que isso é super legal, assim, né? A gente até tava falando mais cedo. Isso é um outro detalhe, assim, que a gente vê da sociedade também que faz parte. Os cônjuges acabam participando muito, né? Então, você acaba criando esse vínculo com as outras pessoas. Então, por mais que a Dani não seja, a minha esposa, seja sócia direta da Sinos, cara, ela é, porque, assim, um que tem todo o BO financeiro, né? Dois, que essas decisões sempre são compartilhadas, esses feedbacks. Às vezes eu chego e falo assim, cara, tá assim com a secretária. E às vezes ela vem com a ideia que resolve o problema. O Vitor, o marido da Bruna, é a mesma coisa. Muita coisa assim que dá certo hoje em dia veio desses feedbacks externos deles, sabe? Então é sempre bom ter gente para agregar na empresa, sabe? A gente vê isso assim, né? Então ficar aquela coisa isolada, eu e a Bruna fechado ali no mundinho, a portas fechadas, se reunindo sem conversar com ninguém, não adianta. A mesma coisa a comunidade lá do Exponencial, o Nossa, eu grupo, ia ele é falar muito isso útil, agora. Eu ia sabe? falar isso. Então, às vezes você tá ali quebrando a cabeça, cara, como é que eu vou resolver isso? Você manda lá no grupo, vem 20 respostas de pessoas muito mais qualificadas que você, que tem gente muito acima, é absurda o nível do pessoal, e você fala assim, caramba, era isso, né? É impressionante Ou isso, às vezes né? até você nem tá vendo que você tem aquele problema, mas outra pessoa viu como Aham. problema e você já vê que pode melhorar isso também. Às vezes tu não Sabe? tava Você nem acha ciente. que nem Você nem sabia que era um quem problema. chegou na sua lista de problemas, aquele nem era assim tão importante, mas aí você já tem a solução. Isso é Chegou, verdade. né? De Então, você ver uma situação que é normal alguém falar de uma situação e vir uma outra pessoa, nossa, eu estava passando por isso também, nem sabia. Isso é exato. muito comum, é muito bom ter essas trocas e enriquece muito. Senão a gente fica assim na nossa. Não, tá louco. Assim, eu digo assim, encurta muito caminho, sabe? Muita coisa que a gente, de contratações que a gente fez, de forma de trabalhar, tudo assim, sabe? E às vezes aquele impulso, às vezes, de tomar uma decisão ou outra, muitas vezes a gente toma baseado no que a gente discute lá, né? Pra gente é muito importante, assim, essa comunidade. E também para o nosso psicológico, de ver que a gente não tá sozinho nos nossos perrengues, sabe? Que assim,
puxa, a gente vê umas coisas acontecendo e fala, não é possível, sabe, cara, eu devo ser muito idiota. Aí você vai ver que todo mundo faz o mesmo erro também, então tá tudo bem, sabe? Cara, Acontece. isso, tipo, isso que a gente tá falando de, pô, de coisa de perrengues, de erros e tal. E assim, eu acho que só não errou quem nunca botou o pé na arena, né? Quem tá achando que vai ser só vitórias, porque qualquer um que tá batalhando, fazendo coisas, já cometeu erros. Tem uma coisa, eu achei legal, vocês têm essa visão de que, enquanto sócios, os cônjuges também, vocês têm que se dar bem e têm que fazer parte. Tem pessoas que pensam diferente. Eu, particularmente, eu concordo com vocês, porque é uma característica pessoal minha. Eu não gosto de trabalhar sem vínculo. Se eu não tenho vínculo com as pessoas, emocional, se eu não gosto das pessoas, eu não gosto de trabalhar. Não Eu só funciona. gosto de trabalhar eu gosto de gostar das pessoas. Sim. Eu não consigo performar bem em ambiente de desconfiança, eu fico estressado. Eu gosto da sensação de que as pessoas que estão ao meu redor querem o meu melhor e confiam em mim, porque eu sei que eu só tenho que baixar a cabeça e trabalhar. É muito ruim para mim estar em ambiente que não Você fica não mais tem seguro, isso né? regulado. Sim. Todo mundo conhece a família dos outros sócios, isso é muito bom. Claro, Conhece. é saudável isso. E é legal porque, como vocês falaram, tem altos e baixos, putz, tem muito da recompensa, ela tá no longo prazo e existe um risco associado. Sim. Se a pessoa que está contigo, tua parceira de vida, não tem um pouco da visão de como que é, quais são os perrengues, qual é a visão, como são as pessoas, às vezes você vai ter alguém jogando contra até dentro de casa, né? Que a pessoa pode ficar, pô, por que você está fazendo isso daqui? Então é E não bom compra essa compartilhar. briga com A você, né? pessoa tem que É comprar. legal alguém que compra a briga com você. Não, e de várias formas, né? A gente pensa assim, por exemplo, na fase mais pesada, que todo mundo começa com dívida da obra, né? Você começa devendo, marcenaria e tal, tem um monte de coisa parcelada e tudo mais. Cara, se tem alguém assim, que você olha e fala assim, tá, olha, vai ter que a financeira da casa vai ser com você por um tempo, entendeu? E isso, puxa, a pessoa fala, não, vamos embora, vamos fazer acontecer, puxa, isso aí te dá uma coisa assim, uma segurança incrível, né? Então, ter o cônjuge junto, e a mesma coisa, assim, tipo, eu conhecer o Vitor, eu confiar nele como se ele fosse meu sócio, e a Bruna conhecer a Dani como se fosse sócia dela, faz tudo ficar muito mais natural, mais fluido, não tem aquela desconfiança, né? assim, de, puxa, ele botou uma grana nisso, eu não sei nem o que ele faz lá. Não, ela sabe o que está acontecendo, né? Que às vezes a gente vê isso também, assim, você pergunta para um cônjuge e tal, a pessoa, o que é a empresa? Não sei o que ele faz, sabe? Tipo, como assim, cara? Não sabe o que acontece lá dentro, sabe? É muito doido. Então fica pondo um sócio contra o outro, né? Às vezes. Uhum, isso rola muito. Isso aí rola. Nossa, mas ele tá exigindo muito de você. Nossa, mas você trabalha muito mais que a tal pessoa. Nossa, né? Às vezes a gente vê até de colegas, assim, que falam. E aí você fala, cara, mas assim não dá. Eu chego em casa, eu ainda tenho esse monte de dúvida e fico com essas coisas na cabeça. Não vai dar certo. Não vai. No fim, tu compra o sócio, tu compra tudo. Você compra a família toda. Né? Casamento. Eu acho que é muito importante alinhar isso. E agora, pensando assim, no período de Sinos, a Sinos está completando seu segundo ano, né? Segundo ano de Sinos agora em novembro mesmo, certo? Dezembro. Foi a primeira semana de dezembro. Primeira semana de dezembro completa 2 anos de Sinos. No início, vocês tiveram um grande desembolso com reforma e tudo mais. E eu sei os altos e baixos, e vocês estavam me falando até agora há pouco que vocês tiveram muitos momentos de não cuidar muito bem ali do caixa, de retirar muito, e agora vocês estão numa fase de consolidação de caixa. Isso mostra assim, apesar de vocês estarem tendo um lucro, vocês não estão no momento que vocês estão querendo consolidar o caixa, não estão retirando dali ou estão retirando pouco, com a projeção de que no futuro, a coisa continuando assim, isso vai trazer um retorno maior, mas exige muito um alinhamento, uma visão de longo prazo e até resistir a tentações mais imediatas. Como que está esse momento de vocês, de construção de caixa? Como está sendo esse desafio? Como que foi perceber que vocês precisavam fazer esse movimento? Guardiano, caixa é você. Tá, caixa sou eu.
Todo mês eu falo, Guardiana, eu posso receber alguma coisa esse mês? Eu tenho que dar a triste notícia, não tem pra ninguém, cara, é da empresa. Não, tem que entender que chama pessoa jurídica não é à toa, né, é uma pessoa, então ela tem que ter o dinheiro dela, né, então isso é uma construção e outra coisa, né, isso vem de estudo e discussão também, eu não tiro as coisas da minha cabeça. E a gente vê que se você foge disso, não funciona. É engraçado, assim, né, empreender, gestão e tudo mais, é uma ciência. Né, na hora que você vai aplicar ali, tem toda a sua dificuldade, todo o seu contexto real, mais ou menos que nem a medicina. Então, se estuda uma doença, uma cirurgia, na hora de aplicar na vida real, é um pouco diferente. Mas existe um protocolo, existe um passo a passo, existe um caminho que você tem que seguir. Empreender e gestão é meio parecido. Existe um caminho consolidado, né, que é o que a gente aprende com vocês, né, como seguir esse caminho da forma mais científica, vamos dizer assim, possível. E a questão financeira é muito isso. A gente vê que, cara, é uma ciência exata. Então, a gente começa a ver que quando a gente foge, é que nem você ter uma doença e começar a fugir do tratamento dela, começar a tratar da sua cabeça, do que você acha, o paciente começa a piorar. A clínica é a mesma coisa. Então, a partir do momento que assim, quer saber? Eu acho que não precisa de reserva de emergência. Você começa a ter os perrengues. Então, quebra um negócio, tá lá você aportando o dinheiro da pessoa física, né? Aí você já aprende a primeira lição. Fala, cara, eu preciso de reserva de Vai emergência. demitir alguém? Vai demitir alguém e não tem dinheiro para pagar a rescisão. Já aconteceu. Então, você vê que, assim, se você começa a fugir muito do script, do que é científico, do que é comprovado, que funciona para a empresa, começa a dar problema. Então, hoje em dia, o que a gente faz é tentar seguir as melhores práticas, que é ter reserva de emergência, ter um capital de giro. E a gente vem construindo isso, e assim, o resultado é maravilhoso, porque isso começa a te dar segurança. Então, pequenos ou mesmo grandes imprevistos podem acontecer que está tudo bem, ninguém vai ter que desembolsar nada da pessoa física. E isso começa a te dar previsibilidade também. Então, que é o que a gente mais quer nesse momento. Chega naquele momento da clínica em que você, beleza, eu sobrevivo, a clínica se paga, gera um dinheiro, mas eu nunca sei o que vai acontecer, eu não sei quanto eu vou receber. Então, agora a nossa fase é justamente de construir previsibilidade. É isso que a gente quer. Então, por isso que a gente tem essa gestão de caixa um pouco mais apertada, porque a gente quer chegar nisso rápido, né? Então, a gente tenta segurar o máximo que dá e para chegar nesse objetivo e começar a poder retirar com segurança, que é o que a De gente quanto quer. tempo para cá que vocês mudaram essa política e começaram a ser bem firmes com essa questão de construção de caixa? E até para quem está escutando e não entende muito bem como é que é isso, vocês estão construindo um caixa, tendo ali o dinheiro que a clínica precisa ter no mês, mais uma reserva de emergência para a Isso. clínica perdurar alguns meses, mesmo se não tivesse nenhum faturamento. Isso aí é para vocês terem sempre essa tranquilidade de eu não começo o mês com a corda no pescoço, e vocês estão estabelecendo isso muito rígido para que vocês possam estar tranquilos daqui a pouco. E dentro desse plano, né, de ter uma reserva de emergência, tem que entrar inclusive os prolabores que vocês estão projetando para quando terminarem essa fase. Uhum. Pô, você tem que estar nessa reserva também, porque vocês também são funcionários da empresa. Sim. E aí começa essa coisa de previsibilidade que tu falou. Mas é de quanto tempo para cá, Guardiano? 6 meses que a gente tá. Eu acho que de uns Em 6 maio ali. meses pra cá que a gente chegou e falou, não dá. Vamos sentar, vamos Vamos fechar a torneira aí, fechar a porque torneira, vamos ver o que tá gastando muito, gastando menos, vamos deixar tudo bem redondo. Vamos passar aí um aninho, sei lá, sem sair pra jantar todo final de semana. E vamos dar uma segurada, porque a gente precisa disso aqui. Porque a otorrino, ela é muito sazonal. A gente precisa ter essa tranquilidade de vir a maré ruim e a gente aguentar, de vir a maré boa e a gente tá ótimo. E quais os próximos passos e planos? A gente quer daqui a uns anos expandir? Qual o dinheiro que a gente vai expandir? A empresa tem o dinheiro dela para expansão. Eu não vou precisar pegar o dinheiro da minha pessoa física. A empresa tem o dinheiro dela. Então, assim, é tudo trabalhado nos planos, tudo planejado, nada tirando da nossa cabeça de uma hora para outra, entendeu?
E como que ter essa disciplina na pessoa física fez vocês terem que mudar a disciplina da pessoa jurídica? E até dando mais contexto aqui nisso, a gente nota que os médicos que têm a pessoa jurídica, a pessoa física mais sob controle, mesmo que elas ainda estejam começando o consultório, elas tendem a ter o consultório muito mais organizado. E os que têm a pessoa física muito bagunçada, o consultório vira uma bagunça também. Daí a pessoa começa a organizar o consultório contra a vontade e aí ela esbarra na pessoa física e percebe que ela tem que melhorar as rotinas de pessoa física. Eu falo assim, pessoalmente, para mim foi o caminho inverso, né? A pessoa física era bagunçada, não muito, mas era, né? Era um negócio assim que até é interessante assim, quando a gente começou justamente a estudar como a empresa funciona, foi quando a gente começou, aí eu e a Dani em casa, a gente começou a organizar de uma maneira empresarial nossas finanças. Então, assim como eu tenho a reunião com a Bruna para discutir como é que está a finança da clínica, o que tem de caixa, quanto que está devendo, quanto que foi de coisa lá, eu tenho a reunião em casa com a minha esposa, entendeu? Então a gente senta e discute as finanças da casa da pessoa física exatamente como se fosse uma empresa. Então, a pessoa jurídica me fez muito bem nesse sentido, né, pra gente. Então, em casa, acabou ajudando a estudar isso, sabe? Para mim foi muito bom. Mas é isso, assim, né? Então, acabou que para mim foi o contrário. A pessoa jurídica que salvou a física, sabe? Sabe uma coisa que eu lembro sobre isso? Um podcast que você me mandou? Sobre Era uma entrevista com o dono do Conta Azul. Que ele falou que saiu de uma empresa e quando ele foi empreender, ele sentou com a família e os filhos na mesa e mostrou, olha, filhos, família, esposa. Isso é o que a gente gasta em casa todo mês, nossas contas físicas. Isso é o que eu ganho na minha empresa, contratado, né, CLT. Mas eu vou largar esse emprego e eu vou montar a minha própria empresa. E eu vou passar a ganhar 0. E eu preciso da ajuda de todo mundo em casa. Porque eu tenho isso aqui guardado. Vai dar tanto tempo. Então, em tanto tempo, a minha empresa precisa começar a gerar dinheiro para mim. E daí, ele falou que os filhos eram crianças. Você sabe, lembra? Lembro, claro. É maravilhoso. Que os filhos eram crianças e tal. E aí, o filho falou, pai, mas eu acho que eu não preciso fazer 3 esportes. Eu posso fazer só um. Porque a gente já economiza isso. E daí já diminui o custo fixo. Pai, mas a gente não precisa comer carne todo dia. Pode ser frango. O mercado fica mais barato, sabe? Pai, mas eu acho que não precisa ir de Uber pra escola. A gente consegue ir a pé, só acordar 10 minutos mais cedo. Tipo, a família foi se moldando e eu acho que gerou até um aprendizado, com certeza, para os filhos dele, do que é esse planejamento financeiro, o planejamento familiar financeiro e o que a gente leva para a empresa. Não tem jeito, né? Muito bom. E, assim, para isso tem que abrir mão do desejo de querer mostrar que eu tô bem demais, sabe? Até tem gente que quer mostrar para os outros, mas às vezes quando o cônjuge não está envolvido também quer mostrar que, não, olha só, a empresa tá dando certo e gasta mais do que devia. Esse ponto, assim, essa organização, essa coisa da pessoa física, eu vejo você, Guardiano, eu já vi teus números, suas planilhas, você é muito organizado com as planilhas financeiras, planilhas de lead, de da onde está vindo, de qual canal. Tu olha para isso e tu aprendeu a gostar. E tu já tinha me falado isso, que tu levou, que tua pessoa física antes era bagunçada e que tu levou para a pessoa física. Isso é muito legal. Eu e a Ana Lu, minha esposa também, otorrino, ela tava falando, vocês têm que ver um congresso que é na Grécia, né? E ela se inscreveu para o congresso da Grécia. E a gente estava conversando assim, ela falou, amor, vai comigo no congresso. Eu fiquei pensando, peraí, vou para a Grécia contigo no congresso. Daí, enquanto tu tá no congresso, eu tô na Grécia, beleza? Não é ruim. Não é ruim, mas depois, tipo, tu vai querer curtir também e viajar e conhecer o lugar. Então, a gente vai ficar mais tempo. Nesse tempo aí, poxa, não vai nem ser umas férias que a gente vai aproveitar de estar junto o tempo inteiro. No final das contas, a gente vai gastar muito mais do que só tu gastaria. Se fosse você com as tuas colegas lá, vocês iam dividir hotel e tudo mais. Olhando para as metas que nós temos de construção de patrimônio, isso daqui fere completamente. Tipo, daí depois a gente quer fazer outra viagem, não fecha a conta, não dá para fazer tudo. Então,
quando a gente olhou para isso de forma bem racional, assim, foi óbvio, assim, a decisão. Cara, não faz sentido. Mas é mais ou menos que nem a decisão de empresa, sabe? Então, por exemplo, otorrino equipamento é infinito, né? Então, você quer comprar um monte de coisa. E às vezes eu falo para Bruno, olha só, apareceu isso aqui, sei lá o que, 30 mil. A Bruna olha e fala assim, você viu o caixa? Aí você já, é verdade, né? Melhor não, deixa para depois. E na pessoa física acaba acontecendo a mesma coisa. Então, a partir do momento que você tem a sua organização, tem uma previsibilidade, sabe quanto você ganha, quanto você gasta, você passa a tomar decisões mais racionais, é imediato, assim, sabe? É uma coisa que muda muito, assim. Isso, para mim, pessoalmente, fez muito bem empreender. Até porque tudo quem vai arcar é a gente, de todas as decisões. Claro. Então a gente tem que pensar muito bem em cada decisão que a gente vai tomar. Porque não tem mais pai e mãe arcando com os erros, né? Quem vai arcar com as decisões erradas ou certas do negócio somos nós dois, não é nosso secretário, não é nosso concierge, somos nós dois. Então a gente tem que estar muito bem alinhado do que a gente quer, do que a gente pensa e do futuro, né? Uhum. E olhando para o futuro, assim, vocês têm agora essa visão de quando que as coisas vão estar mais ou menos estáveis, estão projetando quanto que vocês querem tirar de Prolabore a partir do ponto que vocês tiverem essa reserva, essa coisa financeira bem estabelecida, mas e a partir daí vocês estão, tipo, você já tem planos, você já tem, assim, diferentes caminhos que vocês pensam em seguir, ou vocês estão botando, assim, uma etapa por vez, sem pensar, assim, muito no, cara, qual que é o plano final disso? Eu acho que a gente já criou a Sinos pensando no plano final. Assim, não É, final, mas sei lá, onde a gente queria um dia chegar, né? O nosso objetivo de um dia, aquele meta a longo prazo, sabe? Qual Sabe que quando é? você é criança e fala assim, nossa, eu quero casar, ter filho, um apartamento? Tipo, quando a gente criou a Sinos foi a mesma coisa. Agora é isso. Nossa, meu sonho é chegar naquele ponto, que seria dar uma assistência que a gente sempre sonhou, Que isso é um sonho que já se realizou. que já se realizou. É muito diferente, assim, sabe? Você poder trabalhar do seu jeito, Do seu operar do seu jeito, jeito. operar do meu jeito, aonde eu quero, ganhando o que eu acho que é justo e ganhando o que eu posso dar, o que eu tenho a oferecer para o meu paciente, assim. Poxa, eu gosto de mandar mensagem para o meu paciente durante 10 dias, todo dia no pós-operatório. Mas se eu operar 100 pessoas, eu não consigo, eu não dou conta. Mas eu preciso operar 100 pessoas para eu ganhar o que eu ganharia. Então foi nisso que a gente se bateu e falou: eu não tô dando conta. Né? A gente chega na conclusão que nosso estilo não é volume, né? Mas a gente enxerga a clínica assim muito como um local para a gente trabalhar da forma confortável, que um defeito do cirurgião é gostar de operar, sabe? Isso é um problema, assim. Então, tirar o cara do operacional é muito difícil, sabe? Acho que meio que morre, assim, se tira o cara do centro cirúrgico. Na pandemia foi um horror, né? A gente ficava maluco, assim, fala assim, me chama para ver, sei lá, uma prótese de quadril, que seja, sabe? Vai ser legal. Você precisa respirar aquele ambiente. Então, eu não vejo assim a gente totalmente fora do operacional, porque a gente gosta muito. Mas a gente sonha em ter aquele ponto de empresa em que não depende do meu operacional. Entendeu? Uma empresa que roda sozinha e que eu trabalho ali, o meu operacional é pelo esporte, entendeu? Para fazer o que eu gosto, que é operar, mas que consegue se sustentar com outros profissionais e expandir essa forma de trabalhar, entendeu? Que é uma coisa que é diferente, né? A gente vê que a gente consegue dar uma assistência diferente no ponto de vista da otorrino. Então, expandir isso seria nosso sonho, assim, sabe? Ter um Um local. time maior, assim, que pense igual a gente, que Exato. goste de fazer igual a gente. Nem todo mundo é igual. Tem gente que gosta do volume, tem gente que gosta daquela porta ali de ficar batendo ficha ali de 5 minutos, 10 10, vai viver a vida assim. E tudo bem, precisam existir essas pessoas, né? Mas tem gente que não tem esse perfil e que o perfil é tipo o nosso, que tem o ônus e o bônus de cada coisa também. O seu telefone toca, você chega em casa, você continua trabalhando e tudo, mas que dá mais prazer.
para cada um. Quando se tem clareza de onde se quer chegar, qualquer dificuldade do caminho também faz mais sentido. Tipo, se vocês não tivessem essa visão, vocês não estariam agora pensando assim, vamos construir caixa, e vamos botar em vez de retirar, vamos construir caixa aqui. Eu vejo muita gente que tem a empresa assim há anos, e aí retira tudo todos os meses, e sempre retirando caixa, e aí qualquer coisa é assim, aportada da pessoa física para a pessoa jurídica. Essa questão de contratação, demissão, isso aí se torna um pesadelo, porque daí entra nas contas da pessoa física, que a pessoa não estava planejando. Sim. E como ela não tem a pessoa física organizada, também a pessoa jurídica, perdão, não tem a pessoa jurídica organizada, a pessoa física provavelmente tem um pouco de bagunça também. E aí a pessoa vive no completo caos financeiro, mesmo gerando muito caixa. E às vezes se a pessoa parasse ali por um momento para dizer, não, peraí, o que são as boas práticas, o que eu tenho que organizar aqui, do que eu tenho que abrir mão, por quanto tempo, por quê? Putz, isso aí cria algo que no longo prazo muda a perspectiva total. Mas tem que pagar um preço no curto prazo, não tem como. Não tem como. Exatamente. E na pessoa física é assim também, né? Então, puxa, você vai lá, vai trocar de carro, vai comprar um apartamento, vai financiar, cara, todo mundo tem esse colega que você olha o Instagram dele e fala assim, puxa, cara, fiz a escolha errada na vida, né? Mandei mal, porque olha aí, o cara já tá viajando e tal, e a gente tá ali na labuta e justamente quebrando a cabeça com gestão, mas são escolhas, entendeu? Eu quero tranquilidade daqui a alguns anos, e tanto na pessoa física eu vou investir para isso e vou tomar decisões nesse sentido. Então, beleza, a gente tem um carro, a gente não financiou o apartamento, a gente não vai fazer coisas que estão fora do nosso alcance e nos endividar e atrasar os nossos planos, porque a gente tem clareza de onde a gente quer chegar daqui a alguns anos. Então, isso se reflete tanto na pessoa física quanto na jurídica, sabe? Então, é o tipo de pensamento que tem que estar alinhado novamente entre os sócios. Então, por exemplo, se a Bruna fosse imediatista e ela quisesse uma visão de longo prazo, fala assim, não, eu quero ter meu Porsche. Fala assim, beleza, Bruna, só que assim, com que você tira, se for tirar tudo da clínica, você ainda assim não compra um Porsche, né? Mas assim, não ia dar certo, porque eu ia ficar o cara lá que quer segurar o caixa, porque eu quero crescer, e ela quer tirar tudo agora. Entendeu? E não dá, não tem como. Não ia funcionar. Vocês iam brigar, ia gerar treta. Não, tudo vai tirar, eu também vou tirar. E a empresa já era, né? Não, aí não tem como, não tem como. São culturas diferentes, são visões diferentes, né? Então... Aí vocês estariam dividindo um PJ para realmente para pagar a conta e não sendo viram coworking. E a visão de time de longo prazo, ela ia morrer completamente. O que a gente vê assim, que esse alinhamento inicial, quando a gente foi começar a clínica, a gente sentou e falou assim, o que a gente quer? Né? Onde é que a gente quer chegar? Que é o que você falou. Né? A gente quer um modelo coworking, a gente quer só dividir os custos, cada um opera seus pacientes e existe um CNPJ compartilhado e um local compartilhado, que assim, para otorrino não faz sentido, mas, cara, dependendo da especialidade, nem faz. É melhor você alugar um local mesmo, uma Livance, essas coisas, né? Vai te dar mais tranquilidade, menos custo e outra coisa. Ou você quer desenvolver um serviço, você quer ter uma coisa maior do que o seu próprio nome. Tanto que isso é uma coisa que eu e a Bruna definiu, que a gente investe, todo o marketing e tudo mais, ele é para crescer a PJ, a Sinos. O Dr. Guardiano é um funcionário da Sinos, a Bruna é uma funcionária da Sinos. A nossa meta daqui a alguns anos se for o Dr. Guardiano, a doutora Bruna ou o Dr. Matheus atendendo, a percepção que a gente quer criar de qualidade digamos assim, a qualidade Sinos, independente de quem está lá atendendo. Entendeu? Isso seria a nossa meta, sim. É igual quando você vai num restaurante, né? Você sabe que não necessariamente ali é o dono do restaurante, o chefe principal que está cozinhando. Mas ele tem um time que cozinha igual a ele. Então, assim, você tá pagando pelo aquele serviço que você sabe que é de boa qualidade. E não necessariamente o dono do restaurante está ali toda noite trabalhando e cozinhando para você. Isso não se constrói da noite para o dia, tem que ter um bom tempo de treinamento, de rituais. Tem muito esse glamour de a pessoa sair, eu quero sair do operacional, é só botar a gente para trabalhar e fico tomando
margueritas na praia, né? Tipo assim, cara, não vai rolar, não vai ser assim, você vai ter que fazer. E um negócio muito legal é que os alinhamentos tem que rolar de realinhar de tempos em tempos, porque Sim. assim como a empresa amadurece, muda, a gente muda também. E vocês mesmos falaram que vocês amadureceram muitas coisas por causa da empresa. Eu acho que empreender realmente põe o desenvolvimento pessoal ali em lente de aumento, porque a gente vê alguns problemas até da nossa pessoa física que a gente achou que estavam resolvidos, que se manifestam ali de novo, né? Você necessariamente, para crescer a empresa, você tem que crescer como pessoa também. Eu acho que são duas coisas assim que andam juntas, né? E tem um processo de amadurecimento da empresa e tem um processo de amadurecimento pessoal também que andam juntos. Eu vejo muito assim, né? Se a gente se pegasse a clínica que tem hoje e me der e colocasse na minha mão há 2 anos atrás, ia quebrar, entendeu? Não ia dar certo. Ia ser um pepino, não funciona. É aquela clássica situação do cara que não construiu a fortuna e ganha na loteria, sabe? A tendência é quebrar. A maioria dos ganhadores de loteria não tem dinheiro, isso é estatístico, né? Então, tem um processo que tem que acontecer, tem que ter um amadurecimento que vai acontecer para você conseguir sustentar aquele patamar. Isso aí é Um uma filho coisa que eu cai vejo de muito. paraquedas na empresa que o pai criou. Uhum. Não necessariamente ele vai conseguir manter aquilo ali, porque Não teve o processo de construção, sabe? É um É. amadurecimento que vai acontecendo aos poucos. Então, isso é uma coisa que a gente viu muito, assim. Então, isso dá um pouco de paz de espírito e daquela coisa assim, tá, calma, a gente está nessa fase, amanhã vai estar na outra, depois na outra. Não adianta querer pular as etapas, entendeu? Então, primeiro você vai faturar seus R$ 500, depois você fatura 1.000, depois 2.000, depois 10.000, 100, assim vai, entendeu? Então, esse crescimento ele tem que ter, né? Eu acredito muito que a pessoa que está assim viva de espírito, assim, que ela está presente, que ela está, cara, as coisas podem dar errado no curto prazo, mas assim, tu sempre vai aprender alguma coisa, tu vai bater cabeça ali, vai aprender outra coisa, e não tem como a coisa não melhorar para quem está em movimento, não tem. Só para ficar estagnado assim nessa mesma ondulação horizontal, é só se você não aprende nada com as provas que o mundo te dá, né? A gente tem que botar a sandalinha da humildade e pensar, cara, o Exato. que eu tenho que aprender, o que eu tenho que mudar, Exatamente. o que eu tenho que melhorar. Eu gosto muito de ver, assim, esses podcasts, principalmente o Guardiano me manda bastante tudo. E aí você pensa, o que grandes empresas fazem? Elas fazem reunião de alinhamento de time toda semana? Faz. Elas têm uma reserva de emergência? Tem. Elas têm um fluxo de caixa? Tem. Por que a minha não vai ter? Se as grandes empresas de sucesso têm, por que a minha não vai ter? Tem que ter. Para eu ser pelo menos alguma coisa. Poxa, o cara já fez, o cara já errou, o cara cresceu porque ele errou 1 milhão de vezes. Por que eu não vou aprender com ele? Você lê lá o livro do cara da Nike. Bom, muito legal. Mas esse cara aí, ele foi no risco, hein? Gente, Ele que botou... resiliência foi essa? Nossa, mas ele pegava todo o dinheiro dele, ele comprometia em comprar mais sapato que podia nunca vir. Ele, assim, ele teve coragem. Claro, vamos filtrar. Mas que resiliência. Ele acreditava naquilo. Demais. Ele acreditou na ideia maluca e foi até o fim. E eu lembro que eu li esse livro no começo da Sinos. E eu olhei pro Guardiano e falei, lê esse livro e tu fica com vergonha de desistir na primeira dificuldade. Olha o que o cara criou. Ou até para quem gosta de correr, que nem a gente, Bruna, quem tá ouvindo aí gosta de correr, A Marca da Vitória, do Philip Knight. É demais. O do criador da Nike. Baita livro, assim, é realmente muito É uma legal. leitura gostosa, não é uma leitura cansativa e, assim, é um puta aprendizado. Tu vê, assim, o que ele teve até a Nike virar a Nike, era Blue Ribbon o nome antes, né? Ele conta todas as dificuldades e tu vê, caraca, bicho. Nossa, a gente espera que a coisa dê certo de um dia pro outro. Exatamente. Mas é essa maturidade que você vai ganhando com o tempo, né? E isso que a Bruna falou também é uma coisa interessante, né? A gente é uma empresa pequena, né? Mas a gente sempre tenta ter uma mentalidade de empresa maior, né? Não que a gente pode gastar que nem uma empresa maior, diga-se de passagem, né? Mas de trabalhar como uma empresa maior. Então, assim, puxa, a gente leva a sério as nossas coisas, sabe? Então, quando a gente tinha só um funcionário,
a gente fazia tudo redondinho, como se a gente tivesse 100. Então, assim, por exemplo, a partir do momento que a gente cresceu o time, que foi uma coisa mais recente, meio que tudo se encaixou e andou muito bem. Não foi assim aquele impacto de, nossa, tem mais gente. Não, as coisas já estavam prontas para andar, entendeu? Então, isso de se inspirar em quem já é maior, eu acho que é muito legal, sabe? Porque às vezes a gente se diminui e se você já não se comporta de uma forma pronta para o crescimento, quando você crescer, você vai passar por, É verdade. entendeu? É verdade. Legal. E eu queria saber, assim, se vocês pudessem voltar para antes de abrir a Sinos, cada um de vocês, assim, o que que vocês dariam de conselho para vocês do passado, assim? O que que tu diria para Bruna de 3 anos atrás, Bruna? Calma. Corta um pouquinho para eu pensar. Então vamos pro Guardiano. Guardiano, o que que você falaria pro Guardiano de 3 anos atrás? Eu diria, vai lá, calma, né? Calma, respira. Vai dar trabalho, mas vai dar certo, entendeu? Eu acho que eu acho que a mensagem é sempre essa, assim. A gente sofre muito durante o processo, mas você vai criando casca ali, né? Então, ao longo do processo, você vai aprendendo a lidar com problemas mais complexos conforme a empresa cresce. E aqueles problemas que lá no começo eram gigantescos para você, assim, meu Deus, como eu resolvo isso? Hoje em dia é uma coisa assim pequena, né? Então, a evolução do empresário ela é muito parecida com a do médico, assim. Eu acho engraçado isso, né? Então, você começa ali no primeiro ano, anatomia, aquele desastre todo e tudo mais, ou que nem na residência. Depois, assim, você vê o R1 sofrendo ali com o negócio, fala assim, cara, menos, relaxa, você vai aprender, entendeu? Vai dar bom. Então, meu conselho seria, assim, mas calma, não sofre, entendeu? Não te estressa tanto com os É, problemas, assim. Calma, calma que esse probleminha de hoje é um probleminha só. Amanhã tu vai ter um pior. exato, exatamente. Esse é seu pior problema até agora. Boa demais. E eu acho que o quanto antes você começa, mais cedo dá certo. Isso é verdade. Não fica esperando a hora ideal, a hora dos astros, a hora que eu vou ter 1 milhão guardado para montar meu negócio, ou a hora que o meu marido tá bem no emprego dele, eu tô maravilhosa. Sabe? Não fica esperando esse alinhamento de astros, porque ele nunca vai existir. Só vai. Se você começar, você vai chegar. Vai demorar, mas você vai chegar. Mas se você nunca começar, você nunca vai chegar. Olha, tu estava me falando isso agora há pouco sobre a gestação também, né? Mesma coisa. Exatamente. Exatamente. E uma coisa legal sobre essa questão, né, de alinhamento de sócios e tudo, é que a mesma conversa que eu tive em casa com meu marido de, e agora vamos ter filho? Vamos. Eu cheguei pro Guardiano e falei, Guardiano, eu quero ter filho. Dá certo agora? A empresa está preparada para eu ficar 2, 3, 4 meses longe? Tu segura esse período? Então, assim, não é só em casa que a gente conversa sobre isso, porque tem um impacto, Sim. né? Só que a vida ela tá acontecendo, não dá Exato. para deixar a vida para depois. Então, assim, esse alinhamento eu também tive Claro. com ele, né? Dá uma segurada aí. O meu pensamento é esse. Pra ti, o que que tu acha? Vai dar certo ou tu acha que eu ajo de outra forma? Sabe? Então, acho que essa liberdade e essa confiança entre uma vez eu te seguro, na outra tu me segura, é muito importante. Para isso tem que ter transparência, tem que ter comunicação, e é isso que faz a diferença. Porque não é jogos de longo prazo com pessoas de longo prazo. Acho que esse é o melhor pensamento. Por isso que no dia que eu cheguei e falei, Guardiano, tô grávida, não foi um terror. Sim, exato. Entendeu? A gente estava preparado para aquilo. A gente já estava planejando aquilo e planejando a clínica para aquilo. Então, tá ok, sabe? Legal. Pô, bom demais ouvir um pouco de verdades que a gente não escuta muitas vezes. Eu tenho certeza que muita gente vai escutar isso e vai ser tipo terapia, de ver assim, caraca, não sou só eu que tenho perrengue, nossa, que bom, não é só
não é só flores, né? Tem o lado bom, mas tem esse monte de coisa também por trás. E queria que vocês falassem aí onde que o pessoal encontra vocês, tanto vocês, pessoa física, quanto vocês, pessoa jurídica, como que faz para encontrar nas redes sociais, onde vocês estão aqui em São Paulo. Bom, a Sinus ela tá localizada na Vila Olímpia, Rua Gomes de Carvalho, 921. Nosso Instagram é @otorrino.sinus. E a gente também tem o nosso pessoal, né? Que a gente fala umas besteirinhas lá de vez em quando. Compartilha algumas coisinhas. O meu é @otorrinoBrunaCoelho. O meu é o @guardiano_teixeira. Não é difícil de achar, não. Põe o Guardiano que vai achar. Geralmente já aparece. A Sinus tem um canal no YouTube também, que a gente publica nossos vídeos, né? Que é Sinus Otorrino. E é isso. A gente tá aí nas redes sociais. Que rende um outro podcast nessa questão também, né? Vocês vão fazer um podcast? Não, rende um outro. Tá aí uma ideia, hein? O podcast Otocinos. Otocinos. Pode Sinos. Tá aí, né? Tá. Então, galera, vocês estão escutando aí de casa, acompanhem a Otocinos aí no Spotify. Acompanhem também o Café Exponencial. Já deem aquela avaliação de 5 estrelas super especial. E é isso. Obrigado, galera, por estar aqui, por compartilhar tudo isso. E até uma próxima. Valeu demais. Foi um prazer. Muito obrigado, Muito Matheus. obrigada. Valeu, galera. Até a próxima.